Olá, tudo bem? Aqui Leandro Ruschel voltando ao ritmo usual das atualizações aqui no canal após 2 semanas de uma diminuição desse ritmo, você deve ter percebido por conta das minhas férias. Estive com a família na Inglaterra, uma viagem muito interessante, o país é muito rico, a história talvez das mais interessantes do mundo. É difícil pensar num país mais influente do que a Inglaterra, socialmente, culturalmente, politicamente, né, economicamente. E é com grande pesar que eu observo um decaimento desse grande país, dessa grande civilização, por conta das políticas de esquerda. E aqui, né, temos que lembrar que a própria direita inglesa abraçou parte dessas políticas, como a abertura das fronteiras à imigração em massa. Você chega no aeroporto de Heathrow e parece que você está no Oriente Médio, né? O primeiro choque que eu tomei, as pessoas vestidas lá como se fosse, sei lá, Paquistão, Iraque, Irã ou qualquer um desses países. E você vê uma presença massiva islâmica nas ruas. Em paralelo, você enxerga em todos os lugares aquela bandeira do movimento LGBT mais trans, né? Agora é uma bandeira nova, muitas vezes acima, em prédios públicos, em locais públicos, acima da bandeira do Reino Unido. Ou seja, o país está abrindo mão da sua cultura, da sua tradição, para tradições de outros povos, de outras culturas, e até mesmo para esse identitarismo radical que muitas vezes não é compatível com a cultura cristã que produziu esse grande país, essa grande cultura inglesa, né? Novamente, talvez a cultura mais influente da história humana do lado positivo, e até isso está sendo negado, né? Em alguns museus que eu fui, dá para perceber essa mentalidade de extrema esquerda questionando toda a cultura inglesa como imperialista, como opressiva e assim por diante, todo aquele lixo esquerdista. Claro que nenhuma cultura é 100%, né, positiva, mas eu creio que a própria Inglaterra, a própria cultura inglesa, produziu resultados muito mais positivos do que negativos para o mundo. E foi com pesar que eu vi logo na minha saída, no avião, eu estava acompanhando os protestos. Quando eu estava em Liverpool, 15 milhas acima de Liverpool, numa cidade pequena, né, numa pequena cidade portuária, houve um ataque contra uma escola. Havia ali uma atividade especial, porque agora são férias escolares, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, um ataque à faca, né, contra crianças, morrendo 3 meninas e deixando outras crianças feridas. A polícia não apresentou rapidamente o nome do atacante, do assassino, e se criou toda uma especulação em relação a ser um imigrante, né, de origem islâmica, porque há uma onda de ataques à faca promovidos principalmente por imigrantes islâmicos, inclusive em Londres. E depois a polícia explicou que se tratava de um filho de imigrante africano, aparentemente não islâmico. Mas o ponto aqui não é, né, se é islâmico ou se não é islâmico. O que acontece é que há uma imigração desenfreada, contra a vontade da maioria da população, promovida pelos dois lados do espectro ideológico, que está desconfigurando a sociedade inglesa e deixando a situação muito tensa, há uma tensão crescente. E eu percebi isso nas ruas, né? Eu fiquei em Londres, num bairro em que há uma presença islâmica maior, e as pessoas olhavam para mim, algumas, né, não todas, mas de uma forma assim meio, tá, o que você está fazendo aqui, né? Eu fui no mercadinho à noite comprar algumas coisas ali do lado do meu hotel, e o sujeito não foi muito simpático não, né? Ficou me olhando meio estranho assim, meio de canto, não me tratou muito bem não. Mas o ponto é, existe aí uma tensão muito grande porque há uma incompatibilidade entre essas culturas, e a promoção da imigração desenfreada está dissolvendo aí o tecido social. E aí qualquer situação como essa, né, algo terrível, um ataque contra crianças, acaba disparando essa tensão e promovendo brigas, né? A gente está vendo aí milícias islâmicas contra pessoas nacionalistas, e a gente vê claramente a imprensa, que como no Brasil, como nos Estados Unidos é
de extrema esquerda, simplesmente defendendo o lado dos imigrantes e acusando, né, a direita de ser extremista, fascista e assim por diante, porque protesta contra essa situação. E aí a gente vê também a posição da polícia sendo extremamente violenta contra os manifestantes de direita e não promovendo nenhum tipo de repressão contra a esquerda radical ou contra o extremismo islâmico. Então a gente observa isso claramente nas ruas da Inglaterra. Londres, para vocês terem uma ideia, já tem uma população de 15% islâmica, e a gente consegue ver isso nas ruas. A gente vai falar bastante sobre isso ainda no canal e eu vou fazer uma análise mais completa sobre essa situação na Inglaterra, que eu tive a oportunidade de observar mais de perto, e também no resto da Europa. Por enquanto, nós vamos responder as perguntas que chegaram no nosso Q&A da semana. Se você quiser participar, toda quinta-feira, lá no nosso canal do Instagram, né, Leandro Ruschel, tudo junto, nós abrimos uma caixinha de perguntas e você pode enviar a sua pergunta, que nós respondemos pelo menos algumas aqui no canal. Então, vamos dar início a mais um Q&A. Nossa economia ficará como a Venezuela ou a Argentina ou ficará pior? Olha, eu não vejo um caminho do Brasil para uma situação como a venezuelana, né? Nem exatamente do ponto de vista econômico, talvez mais do ponto de vista político, de repressão cada vez maior. Eu vejo um caminho mais argentino, em que há uma expansão ilimitada do Estado, aumento dos impostos, a possibilidade de existir em algum momento até controle de capitais. Então eu vejo uma situação mais parecida com a Argentina do que a situação venezuelana, mas o que já seria ruim o suficiente. Então, para quem ainda não tem diversificação internacional, é importante fazer isso enquanto há essa possibilidade, porque com essa mentalidade totalitária no poder no Brasil e regressiva em termos econômicos, isso pode muito bem acontecer quando as coisas piorarem. O companheiro Tachad provavelmente vai buscar o controle de capitais. Em média, a geração millennial está em situação financeira pior do que a anterior. Estados Unidos, Brasil, o que explica? O que explica é muito simples. O que explica é o socialismo. Quando nós temos um sistema em que o Estado cresce de forma tumoral e exige cada vez mais impostos, coloca cada vez mais regulações para justificar a sua própria existência, a gente tem a menor produção de valor, a menor produção de riqueza. Sempre acontece isso. Então, conforme nós vamos deixando de lado os valores que nos trouxeram até aqui, e nós vamos nos concentrando em subvalores, né, ou antivalores, como, por exemplo, o individualismo extremo, no sentido de não ter mais nenhuma crença moral, religiosa maior, né? O motivo da vida passa a ser o prazer absoluto, enfim, a curtição, né, de todos os tipos, nós vamos tendo uma capacidade menor de produzir valor, produzir riqueza. E não dá para perceber uma mudança nessa direção. Como aumentar a rentabilidade da minha carteira? Bom, em primeiro lugar, você tem que estudar, entender como o mercado funciona e você precisa diversificar os seus investimentos. E uma maneira de diversificar não é só em diferentes ativos, né, em diferentes classes de ativos, mas também diversificar internacionalmente. Se você quiser aprender como fazer isso, eu estaria oferecendo um treinamento gratuito, são 13 encontros ao vivo gratuitos no Clube dos 100, no final aqui de agosto. Você pode fazer a inscrição pelo link aqui no vídeo ou na bio do canal. Qual é a maneira ideal de começar aprendendo a fazer trades? Onde encontrar cursos de relevância? Bom, nós temos uma escola de investimentos e uma escola de trading dentro da estrutura da Liberta Investimentos. Nossa área educacional é a LNS, né, de Leandro, esse que vos fala, Stormer, os fundadores da escola. E nós fazemos isso há mais de 2 décadas, quase um quarto de século para ser mais exato. Então, se você quiser colocar rapidamente aí Liberta Investimentos ou LNS Educação, você terá acesso a uma série de treinamentos super completos sobre como operar no mercado, como investir no mercado também. Como Lula vai sair do brete venezuelano? Lula News já deu a dica? Olha, vai sair como sempre saiu, vai ficar enrolando, vai dizer que na verdade defende a democracia porque não aceitou o resultado, né, das eleições, mas vai ficar por isso mesmo. Está ganhando tempo. Na verdade, o resultado é claro, a oposição ganhou. Então aquela cartinha ridícula que o descondenado fez junto com a Colômbia, comandado por um ex-guerrilheiro comunista, né,
Petro, também integrante do Foro de São Paulo, e o México, hoje dominado pela extrema-esquerda, é apenas para enrolar. Não, queremos ver as atas, não vamos reconhecer o resultado. E aí tudo permanece do mesmo jeito. Então não vai ter brecha nenhuma, não vai ter cena nenhuma. Lula e o PT não virarão as costas para Maduro, para o chavismo, para a ditadura. Eles só farão isso se a situação já estiver dominada no sentido de uma queda do sistema. Mas nós ajudamos, né, a derrubar. Não. Eles vão fazer tudo o que estiver ao alcance deles para manter o Maduro no poder. No andar dos acontecimentos, será que o globalismo toma as rédeas do mundo? Há uma luta, né, entre três forças com uma quarta força aí correndo por fora. A gente tem a lógica do globalismo, que é a esquerda ocidental buscando a implementação de uma ditadura em escala global, que muita gente se refere ao globalismo. Há o modelo russo-chinês de sociedade, que cria, né, do pensamento soviético, que busca também o domínio global. E nós temos o islamismo como uma força que também de objetivo totalitário global. O objetivo do islamismo é a expansão sistemática até dominar o globo. É só estudar um pouquinho o islamismo para ver. Como uma contra-tendência, um contra-movimento, como uma resistência, a gente tem o modelo americano, né, de sociedade, de cultura, o modelo judaico-cristão, que resiste em busca da liberdade do homem, da liberdade política. É esse modelo que está sob ataque por essas três frentes, né? Os globalistas ocidentais, o modelo russo-chinês, que é cria do modelo soviético, e o islamismo. Essas são as forças de atuação no mundo hoje. Indique um livro sobre a cultura woke. A cultura woke, né, vem de uma expressão aí na década de 60 nos Estados Unidos, seria acordar para as injustiças sociais, para o racismo, assim por diante. Muita gente usa para se referir à nova pauta identitária da esquerda. Tem um livro bem interessante do Vivek Ramaswamy, que é sobre a cultura woke, especialmente no mundo corporativo. Então, eu sugiro esse livro como um livro introdutório sobre o assunto. O governo americano vem ameaçando não pagar seus credores. Até que ponto é seguro investir nos títulos? Não, creio que você está equivocado, né? Não há nenhuma sinalização do governo americano de não pagar credores. Isso jamais vai acontecer por um motivo simples. O governo americano imprime a moeda que é a reserva global, que é o dólar. Então, o que pode acontecer, e de uma certa forma aconteceu nos últimos anos, de maneira mais acelerada, é a inflação. Se você tem uma expansão monetária muito maior do que a capacidade de absorção do mercado, né, do próprio crescimento econômico, você terá inflação. Isso foi acelerado pelas injeções de recursos que o governo americano e outros governos pelo mundo fizeram por conta da pandemia, né? Então eu não vejo risco de não pagamento dos credores. O risco que eu vejo é um descontrole cada vez maior das contas públicas nos Estados Unidos, refletindo até uma situação global que deve aumentar a inflação. Mas neste exato momento, os juros são maiores do que as projeções inflacionárias. Então, está interessante, apesar desses juros terem caído bastante nas últimas semanas, né? Está interessante. Esteve mais interessante ainda fazer algumas apostas de prazo maior, e há até alguns títulos americanos que são relacionados à inflação, como os TIPS. Então, não vejo risco imediato, né? Eu vejo o risco de inflação, esse sim. Qual o ativo brasileiro que menos perde valor frente ao dólar? Terras, imóveis. Olha, nós temos que lembrar que apesar, né, dos imóveis historicamente serem uma boa proteção contra a inflação, no Brasil a gente tem uma base jurídica, um marco legal que é cada vez mais frágil na defesa da propriedade privada. Então, em tese, né, os imóveis seriam uma boa proteção contra a inflação, que é o que você deve estar buscando ao falar em relação ao dólar. Mas, no Brasil, tudo vai ficando cada vez menos seguro. Nós temos os BDRs, que são ações negociadas no Brasil, né, recibos de ações negociadas de empresas americanas, mas o melhor caminho para você se proteger e proteger o seu patrimônio é comprando ativos nos Estados Unidos, comprando ações americanas, comprando títulos americanos ou títulos de outros países aqui nos Estados Unidos, em que ainda há, né, o império da lei, o Estado de Direito, há um mercado muito mais pujante e que dificilmente enfrenta o mesmo risco que o Brasil passa no momento. Eu estou oferecendo um evento gratuito para explicar como
investir aqui nos Estados Unidos, é o Clube dos 100. Busque mais informações aqui no perfil ou aqui na descrição desse vídeo. Como devolver o judiciário para a caixinha dele? Bom, é boa pergunta, né? Porque na história humana não há muitos exemplos de um grupo de pessoas, uma instituição, né, devolverem o poder por livre e espontânea vontade. O poder sempre busca a sua expansão. Para que pessoas que têm mais poder hoje vão devolver esse poder? Isso não existe. Isso requer uma ação externa. E nós temos esse sistema hoje quebrado no Brasil, essa democracia quebrada. Os pesos e contrapesos não estão funcionando porque é um alinhamento das três principais forças, né, o judiciário, o executivo e o legislativo, no sentido de proteção de uma elite que nós sabemos que tipo que é, né? Então, não há mais o funcionamento tradicional desse sistema de pesos e contrapesos. Há uma união de líderes desses três poderes para benefício próprio. Infelizmente é isso que nós temos no Brasil e é difícil achar um caminho de mudança. As atitudes de Maduro desmascaram Lula? Não há Supremo que o defenda agora. Desmascara pela enésima vez, pela 20ª vez, né? É preciso ser muito trouxa, muito idiota para acreditar na história de defesa da democracia por esse pessoal, né? Aqueles idiotas lá que assinaram a Cartilha da Democracia, por favor, né? São décadas já de defesa de ditaduras pelo mundo, ditadura cubana, ditadura venezuelana, ditadura chinesa. Lula nunca negou isso, né? Ele usa uma retórica que só engana quem quer ser enganado. Especialmente esses isentões, né, os centristas. Não, vamos defender Lula pela democracia. É preciso ser muito ingênuo para acreditar nisso. Mas a questão toda isso muda alguma coisa no Brasil? Porque as forças que mantêm, né, que tiraram Lula da cadeia, colocaram no poder, continuam dando as cartas. E uma parte muito pequena da elite brasileira está preocupada com isso. Faz de conta que Lula ainda é um democrata, né? Que na verdade é só retórica, está lá tentando salvar a situação na Venezuela. A maior parte da população está mais preocupada em bolsas, preocupada em benesses estatais. Então eu não vejo uma mudança radical, né? A hipocrisia só, o cinismo é que fica mais exposto. Mas isso para mim já está exposto há muito tempo. Quem até o momento não percebeu o que significa Lula, o que significa o PT, não me parece que perceba, né, que vá agora mudar de postura. Por que o fascismo e o nazismo são rotulados como movimentos de direita? Porque, especialmente o fascismo, foi utilizado a partir do fim da Segunda Guerra como uma espécie de xingamento, como uma espécie de criminalização da oposição ao comunismo. Sendo que o comunismo, especialmente o comunismo stalinista, né, e o Stalin foi quem deu início a essa estratégia de xingar os seus adversários de fascistas, é muito parecido com o fascismo. E há elementos no fascismo que são elementos de direita, né, como o nacionalismo, como, pelo menos em tese, né, uma busca de respeito a certas tradições. Há um nível maior de liberdade de mercado, de propriedade individual, mas também até a página 2, porque se você não tiver alinhado ao partido que está no poder, ao partido fascista, você vai perder a sua propriedade, você vai perder o seu negócio. Então a gente vê mais elementos da esquerda totalitária do que da direita totalitária no fascismo e no nazismo. Mas obviamente que passou a ser utilizado como uma estratégia de criminalização de direita. Ou seja, se você não é comunista, automaticamente você passa a ser fascista. É uma forma também de esconder o próprio fascismo dos comunistas, né? Uma ditadura de partido hegemônico, controla todos os aspectos da vida humana, da mesma maneira que o fascismo. O grande pai, um dos grandes pais do fascismo, o Mussolini, tem toda a sua vida, inclusive, né? A origem até familiar do pensamento comunista. Então, quando a gente estuda mais a fundo as origens do fascismo, a gente vê que é a origem totalitária do pensamento esquerdista. Na sua visão política, Maduro cairá? É muito difícil, não impossível, mas muito difícil que Maduro caia, que o chavismo caia, porque uma ditadura não precisa de apoio popular para se manter no poder. Uma ditadura precisa do controle sobre os meios de repressão e sobre os meios de comunicação. E é o que nós temos na Venezuela depois de anos de chavismo. E não podemos esquecer da postura do PT, né, do descondenado Lula, em apoiar o chavismo desde o princípio. O Chaves já disse em várias oportunidades, enquanto era vivo, que devia a sua eleição e a sua manutenção no poder ao Foro de São Paulo, ao amigo Lula,
aos cubanos, né, a esse movimento de extrema esquerda latino que colocou Chávez no poder e manteve Chávez no poder. Ao longo de todo esse processo, Lula e o PT deram um apoio sistemático. Tem uma carta, aí, na verdade, um discurso de Lula de 2005 que fala, olha, a nossa ação para manter Chávez no poder em 2002, né, final de 2002, início de 2003, que ele foi retirado do poder, depois voltou para dar uma série de golpes e consolidar uma ditadura, foi uma ação entre amigos, não foi uma ação de Estado para Estado. Foi uma ação de companheiros, né? Foi uma ação dentro do escopo do Foro de São Paulo. Ou seja, é uma confissão em 2005 que o PT usa a estrutura do Estado brasileiro para defender políticas próprias e não políticas nacionais, não políticas de Estado. E foi assim desde então. Em 2013, nós tivemos Lula fazendo campanha para Maduro. Lembra que Chávez morreu, aí Maduro, né, assumiu, foi o sucessor de Chávez, fazendo campanha, pedindo voto para o Chávez, mandou os seus marqueteiros para Caracas. Esses marqueteiros depois chegaram a ser presos na Lava Jato, confessaram em delação premiada que receberam recursos das construtoras pegas na Lava Jato, né, para fazer a campanha chavista. A gente teve aquela eleição que deu o resultado de 51-49, né, que tem vários indícios aí de fraude. Depois a gente teve uma outra eleição que foi livre para o Congresso, a oposição ganhou a maioria no Congresso, o Maduro mandou fechar o Congresso, colocou o Supremo, né, na posição lá de legislativo, fez uma nova eleição, essa sim, todo mundo reconhece que foi fraudada, até mesmo a empresa que promoveu aquele sistema de votação que tem lá na Venezuela, né, de maioria chavista, e desde então a gente tem uma repressão brutal, censura, perseguição, torturas, até mesmo a ONU reconhece os graves crimes contra a humanidade, e mesmo assim o PT sempre defendeu com unhas e dentes a ditadura chavista. E agora não é diferente, né? A gente teve uma eleição que foi promovida para tentar dar alguma legitimidade para o regime, ficou claro que foi fraudada, até as pedras sabem, né? E mesmo assim a gente observa o Lula falando que não há nada de estranho, nada de anormal, mandou lá o Celso Amorim para ganhar tempo, né? Para manter o Chávez, na verdade o Maduro, que hoje é o sucessor do Chávez, no poder, dizendo, não, queremos ver as atas, né? A oposição já apresentou as atas eleitorais equivalentes ao boletim de urna no Brasil, mostra uma vitória acachapante, uma derrota do chavismo. Já seria uma eleição fraudada, porque os principais candidatos de oposição foram retirados da corrida. Maduro utiliza todo o peso do Estado, né, para ganhar votos, para comprar votos. A oposição é sistematicamente massacrada, perseguida, não há liberdade de expressão. E agora a gente tem uma fraude escancarada e, infelizmente, o Maduro controla as forças militares, controla as forças de repressão, tem o apoio da Rússia e da China, e agora o apoio definitivo, né, muito importante do Brasil, que faz de conta que é uma democracia, mas na verdade a gente sabe muito bem que o Lula não é um democrata, e o PT só não fez a mesma coisa no Brasil porque não conseguiu o controle dessas forças de repressão ainda, né? Só por isso. Mas a mentalidade petista, a mentalidade da esquerda brasileira é totalitária. Para eles, quando eles falam em defesa da democracia, e isso fica claro agora com a Venezuela, para quem ainda não tinha entendido, eles basicamente estão falando de uma ditadura de partido comunista, né, de partido de extrema esquerda hegemônico. É isso na cabeça deles que é a democracia. Não podemos esquecer que alguns anos atrás Lula falou que na Venezuela tinha democracia até demais. É isso que eles querem dizer, né? Então, o Brasil está no mesmo caminho totalitário. A gente já vê repressão, a gente já vê censura, a gente já vê vários sinais, né? Não chegou ao nível venezuelano, talvez nem chegue, mas não é mais também um país livre. A ditadura na Venezuela já é completa, né? Então, não consigo enxergar um caminho para retirar o tirano sanguinário do poder.